vamos para a nossa entrevista aqui no estúdio da 96. Meu convidado hoje é o superintendente do SEBRAE do Rio Grande do Norte, Zeca Mello. O SEBRAE que está completando 45 anos de atividade no país, são 44 anos no Rio Grande do Norte. Bom dia, Zeca. Bom dia. Na verdade, são 46 anos no país e 45 no Rio Grande do Norte. Ah, então tá bom. Desculpa eu ter errado nas coisas. Eu sei que tinha uma diferença de um ano, né? Mulher mente um ano, né? Mas 2 anos. São 45 anos no Rio Grande do Norte. Isso. Data importante. Qual o balanço que você faz, Zeca? Balanço positivo. Sabe, eu acho que o SEBRAE, Rio Grande do Norte, presta um grande serviço ao Estado. E na qualificação, na capacitação, isso, na abertura de oportunidades de negócio. Isso, né? Isso. Eu costumo dizer, Diógenes, que eu acho que o SEBRAE é a instituição responsável pela consolidação assim, da ideia do empreendedorismo como uma grande alternativa para o nosso desenvolvimento. Não só para o desenvolvimento, como para a vida pessoal de algumas pessoas. Eu acho que a gente plantou a semente do empreendedorismo desde sempre e eu acho que essa é a grande marca. Essa história começou lá atrás, se eu não me engano, no finalzinho da década de 70 ou no meio da década de 70 e o SEBRAE não era esse serviço que é hoje, né? Eu queria que você contasse pra gente essa trajetória. O SEBRAE nasce em 1973, aqui no Rio Grande do Norte, em 1972 no Brasil. Né? No Rio Grande do Norte surgiu primeiro como NAI, Núcleo de Apoio Empresarial, que era um braço da Sudene. Né? A Sudene naquela época já entendia que a gente tinha que ter uma estrutura mínima de suporte para as pequenas empresas. Muita gente não sabe nem o que é Sudene, mas era a Superintendência do Norte. Ainda é. Mas antes tinha uma importância muito grande na região e é quem definia as políticas de desenvolvimento econômico na região Nordeste. Depois a gente virou SEAG, Centro de Apoio Gerencial à Pequena Empresa, muito voltada para a área da indústria. E depois entrou o comércio, o agronegócio era uma coisa meio fora. Ligado a um banco de fomento. Ligado ao BDRN, que era o Banco de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte, e fazia parte de uma estrutura chamada Centro Brasileiro de Apoio à Pequena Empresa. Era SEAG, com G. SEAG. E eu tive, inclusive, o orgulho de comecei minha trajetória profissional no SEAG, em 78. E a gente, como era muito suporte de banco, do Banco do Desenvolvimento, a gente trabalhava muito com projeto, elaboração de projeto econômico e tal. Eu lembro que a gente fez projetos interessantíssimos na época e tal. E aí a gente começou também com um pouco de pesquisa, um pouco de capacitação e treinamento, criamos um núcleo de treinamento. Em 1990, criou-se o sistema SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio a Pequena Empresa, com órgãos, estruturas locais. Então o SEAG do Rio Grande do Norte e o SEAG do Brasil se transformaram em SEBRAEs estaduais. Passou a desempenhar essa função dentro do sistema SEBRAE, né? Dentro do sistema SEBRAE. E aí cresceu muito. Nessa época, a pequena empresa brasileira em Rio Grande do Norte virou um personagem muito ativo nos programas de desenvolvimento, né? Quer dizer, nós somos hoje responsáveis, as pequenas empresas do Estado, pela manutenção do emprego, Diógenes. E só para o nosso ouvinte ter ideia disso, em termos percentuais, o que é isso? Olha, se você analisar os últimos 3 anos, os últimos 4 anos, os anos da crise, nós temos um número negativo na geração de empregos, né? 2016 e 2017 nós perdemos perto aí de 8 mil postos de trabalho. Quando você isola as empresas com menos de 10 empregados, o número é positivo. Então são essas empresas que conseguiu manter a empregabilidade e manter esse nível ruim, que senão ele seria péssimo, digamos assim. Então a gente tem uma importância muito grande. Outra coisa importantíssima é que de maneira geral, né, as empresas nascem pequenas, né? Se você pegar as próprias empresas do Estado,
os supermercados do estado, as construtoras do estado. A Guararapes. A Guararapes que começou com, se eu não me engano, 4 ou 5 máquinas. Uma alfaiataria que virou uma pequena confecção, depois virou uma loja, essa coisa toda. E é um dos maiores grupos do país. O Nordestão, a gente pode citar o nome aqui também, que é uma referência de sucesso empresarial que nós temos. O Grupo SAT, que era um posto de gasolina lá em Canguaretama, o 2001. Todo mundo começa pequeno. As empresas começam pequeno e daí vão crescendo, né? Então, a gente tem uma importância grande em diversos setores do Estado, né? Importância que pode ser maior se a gente tiver mais apoio e tiver mais conectado com os programas de desenvolvimento do Estado. Ao longo desses 45 anos, o que é que você destaca da atuação do SEBRAE para fomentar a economia do Rio Grande do Norte em termos de atividades mesmo? Olha, Diógenes, o SEBRAE, essa mulher de 45 anos, né? Ativa e bem fisicamente, senhora de si, sabendo o que pode oferecer, que ganha igual os homens, não é? Pra gente não ter problema, né? Aí ele tá olhando para frente, tá certo? A gente comemora as conquistas. Nós estamos em todo o estado do Rio Grande do Norte. São nove escritórios. Nós temos um grupo profundamente enxuto, não é? Profundamente enxuto. E olhando para frente, eu vou responder sua pergunta que você perguntou para trás, olhando para frente, que nem político, né? Que nem político. A gente está pensando, o que é que a gente pensa no futuro? Você tem aí a economia 4.0, a indústria 4.0, que nós estamos extremamente atrasados no Rio Grande do Norte. Nós temos um compromisso, tá certo? Histórico, uma vocação que não desabrochou com a questão do comércio exterior, pelas vocações, pela questão de localização, né? Nós temos o desafio de retomar o turismo, principalmente com turistas estrangeiros, que nós atendemos 100 mil pessoas, hoje a gente recebe pouco mais de 20. Eu lembro aqui de uma coisa importante ao longo desse tempo todo também, como entrevistador dos assuntos do SEBRAE, a valorização dos produtos, das compras aqui no Rio Grande do Norte, que é uma coisa que pode ser potencializado. O simples, que hoje é super simples, que hoje é super simples, que foi um desafio e foi uma verdadeira revolução, não é? Aliás, esse tipo de entendimento do ponto de vista tributário só existe por conta do SEBRAE, né? O SEBRAE foi o grande articulador da aprovação desse projeto, do ponto de vista de políticas públicas, né? Pra gente falar uma coisa, o ano passado nós tivemos 2 grandes vitórias aqui no estado, né? Com a aprovação da lei do queijo, por exemplo, fomos nós que lideramos, né? E o selo de qualidade, né, do queijo. A simplificação, todo o programa de simplificação que a gente teve no IDEMA, no Corpo de Bombeiros, ou seja, se trabalha muito na linha da simplificação, né? A gente tem, por exemplo, o programa de empreendedorismo Empretec, que tem mais de 5 mil pessoas no estado que foram treinadas. É uma verdadeira evolução silenciosa que se faz, né? Mas eu acho mais importante o para frente, entendeu, Diógenes? O para frente, a questão da energia, né? A questão da energia energia sustentável, eólica, solar. E a questão do petróleo. Tá certo? Falando do petróleo, tem um projeto chamado Projeto Topázio, que está em articulação, não só pelo SEBRAE, pela Federação das Indústrias e também, claro, as empresas, pequenos empresários, médios também. O que é o Projeto Topázio? O Projeto Topázio é uma decisão de política econômica do governo, capitaneada pela Petrobras, que visa sair do mercado onshore, ou seja, do mercado da produção de petróleo em terra. Que o Rio Grande do Norte foi um dos grandes produtores do país lá atrás, né? O Rio Grande do Norte ainda produz quase 50 mil barris de petróleo, que em qualquer parte do mundo é um número bastante considerável. Poderia estar na OPEP? Não. A gente diria, se tivesse na OPEP, a gente diria que eleger um maracatu daqui como shake, né? Não dava certo. Aliás, não diga isso não, porque senão daqui a pouco tem candidato para isso. Mas maracatu que não falta, né, Mas falando sério, a Petrobras, o projeto Topázio,
é um projeto que a Petrobras chama de desinvestimento. Uma forma que eu acho assim meio antipática, né? Desinvestir significa fechar, não é o caso. A Petrobras passa para a iniciativa privada, especificamente no Rio Grande do Norte, no caso do projeto Topázio. 33 áreas, correspondente a milhares de poços, tá certo? Que representam cerca de entre 14 e 15 mil barris dia. Tá certo? Isso não interessa para a Petrobras, e a gente pode entrar naquela discussão ideológica até, de quem vai, para onde vai, quem vai fazer. O fato é que você tem navios com plataformas produtoras de petróleo offshore marítimo que produzem sozinha mais de 60 mil barris dia. Então, todo o investimento da Petrobras, toda a estrutura da Petrobras está voltada para essa produção de grande... mar hoje, pro mar. Pois é. E a produção em terra é extremamente... Uma coisa não tem nada de incompatibilidade com a outra. Pode ser complementar. Complementar, adicional, suplementar. Do jeito que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os Estados Unidos convivem muito bem com isso. A Colômbia convive muito bem com isso. O Canadá convive muito bem com isso. E no seu entendimento chegou a hora do Brasil encarar isso. Chegou a hora da gente, da nossa classe política, né? Capitaneada aí pela Federação das Indústrias, que está liderando esse processo, da gente terminar o projeto. Ou seja, terminar o projeto significa a Petrobras formalizar a cessão da concessão desses postos, de forma que a gente possa produzir com pequenas empresas independentes. E a entrega desses postos, quantos você falou agora há pouco? São quantos postos? São centenas, são poucos 35 áreas. 33 áreas. 33 áreas. Nessa primeira etapa. Tá certo? E alguns milhares de postos aí. Exatamente. Então, isso pode provocar porque é o seguinte, ó, a gente produz hoje 48 mil barris. Já produzimos um pouco mais de 100. Quem não fura, quem não explora, quem não pesquisa, para de produzir. E nós paramos de fazer isso há anos. Porque há anos que a gente fica discutindo se a Petrobras aumenta ou diminui no Rio Grande do Norte, achando que essa discussão pode se dar apenas politicamente. E essa decisão vai beneficiar quantos empresários pequenos e médios no Rio Grande do Norte? Centenas. Você tem em Mossoró hoje, né, por conta inclusive desse volume de produção que se conseguiu no passado, de 80, 90, 100, 110 mil barris, uma capacidade de serviços industriais, alguns até sofisticados tecnologicamente, instalado muito grande. Então, isso está muito ocioso, são mais de 10 mil pessoas desempregadas. Ou seja, uma capacidade tecnológica instalada que está ociosa. Ociosa. Que rapidamente, Diógenes, vai voltar a ressurgir na medida que essas pessoas, essas novas empresas entrarem, porque quem entra vai comprar e vai ter que pagar, e para pagar vai ter que furar, vai ter que pesquisar, vai ter que explorar e vai ter que produzir. Esse modelo já existe em algum outro estado da federação? Não, existe nos Estados Unidos de forma extremamente exitosa. Os Estados Unidos são milhares de pequenos produtores. Há resistência da Petrobras nesse Eu acho que já houve uma resistência maior da Petrobras, principalmente de alguns técnicos, segmentos, mas eu acho que é muito claro para mim, Diógenes, que não há viabilidade técnica. Ontem eu estava vendo que eles estão comprando por 35 bilhões de dólares 13 estruturas para colocar no pré-sal, que vai possibilitar a gente produzir milhões de barris de petróleo por dia. Quer dizer, como é que a gente vai discutir isso com um número de pessoas muito menor, em cima de uma estrutura imensa que nós temos aqui? O que a gente tem que discutir com a Petrobras aqui hoje, eu acho, é sair dessa questão do onshore e a gente acelerar o nosso pré-sal, que é muito promissor. Tá certo? Na nossa corte. Né? Eu brinco que a gente tem que enfatizar a questão que o petróleo é nosso, não é da Petrobras, né? Não é verdade? Olha? Então, se existe petróleo na bacia marítima, que o Rio Grande do Norte se una para a gente acelerar o processo de produção. O que diz Brasília neste momento, Zé Camelo? Todo mundo é simpático. Eu acho que foi uma conversa bastante proveitosa. Nós tivemos uma reunião com o ministro das Minas e Energia. Moreira Franco. Vamos ter outra com o ministro da
com o presidente da ANP, tivemos contatos com a Petrobras aqui. A ANP é a Agência Nacional do Petróleo. Nós vamos fazer um grande fórum em Mossoró no início de novembro. Convidamos a Petrobras para participar. Tudo indica que eles participarão. O Ministério das Minas e Energia também. Teremos então um governador eleito nessa época. Esperamos levá-lo e comprometer a classe política do Estado. Novembro? Vai ser em novembro, certo. Depois do segundo turno. Depois do se houver, né? A gente, nós vamos ter o governador eleito em novembro. Então, seja no primeiro ou no segundo turno. Seja no primeiro ou no segundo turno. E esse é um daqueles assuntos, sabe, Jorge, que eu acho que não precisam entrar em discussão ideológica, sabe? Eu acho que sim. O porto. Mas isso, às vezes, atrapalha, né? Pois é. Pois é, mas eu acho que isso tinha que ser uma daquelas cláusulas pétreas, né? Quer dizer, fazer mais ou menos como os cearenses fazem, né? Tem 5 ou 6 assuntos que eles não discutem. Entra governo, sai governo, não discute. Sabe, eu acho que pró-sertão, essa questão do petróleo, a questão do porto, a questão do político, do turismo, energia sustentável, agregar valor à fruta. Eu acho que isso são temas que não interessa se é Fátima, se é Robson, se é Carlos Eduardo, se é Zé Camelo ou se é Diógenes, entendeu? São temas que interessam a sociedade do Rio Grande do Norte. Eu acho que seriam coisas indiscutíveis, que a gente devia, a sociedade, o Estado devia se unir no sentido de incentivá-la, sabe? Voltando aos 45 anos do Sebrae, a data vai ser comemorada, vai ser marcada, já está sendo, né? A gente já está comemorando, tem algumas ações importantes. Nós vamos realizar um grande evento dia 22 e 23 de outubro, voltado para a questão da transformação digital, né? Nós vamos ter também algumas coisas, várias coisas no interior do estado. Nós temos a FICRO, que eu acho que faz 40 anos esse ano, que é a Feira Indústria e Comércio da Região Oeste. Nós estamos preparando um roteiro, sabe, de Natal, sobre a Segunda Guerra Mundial, que a gente deve lançar também em novembro, né? Tem a Festa do Boi, que esse ano a gente vai com espaço terroir, um negócio diferente, né? Ou seja, uma agenda bastante daqui para frente intensa. bastante intensa até o final do ano, até o final do ano, entendeu? Isso o Sebrae tem a vantagem de ter uma gestão superior moderna, né? Ou seja, o governo do estado participa do conselho, o governo federal, através dos bancos, participa no conselho do Sebrae, todas as entidades de classe, Federação de Indústria, Comércio e Agricultura, Associação Comercial, CDL, então a gente integração econômica. Eu acho que é uma grande, isso aí possibilita a gente dar grandes saltos, né? E eu notei nessa entrevista uma preocupação muito grande da instituição, do Sebrae, com o futuro, né? De se modernizar, de incluir o pequeno e o micro nessa coisa que a gente está vivendo, que é essa revolução digital, né? Isso está na ordem do dia. A transformação digital é o nosso foco. Hoje é uma coisa que você trabalha como se fosse um tema, né? Provavelmente daqui a um ano deixará de ser um tema, porque vai perpassar, exatamente, vai perpassar todos os projetos. Que coisa boa. Eu queria parabenizar Zé Camelo, em nome dele, né? Parabenizar todos que fazem o Sebrae no Rio Grande do Norte, desde daquele servidor, daquele funcionário, daquele colaborador mais simples aos gestores, né, do Sebrae. Obrigado. Uma equipe valorosa e comprometida. Você desde 78 nela, né? Não, eu saí, passei uma temporada fora. Mas começou lá, né? Comecei lá, com muito orgulho, Diógenes. Com muito orgulho. É isso aí. Hoje deve ser o cara mais velho de todos. O mais experiente. O mais experiente. É isso aí. Obrigado, e vamos depois fazer a eleição do Maracatu para Sheik aqui no Rio Grande do Norte. A gente pode aproveitar um desses bares aqui da Redondeza para fazer essa coisa. Fora da rádio, não é, Diógenes? Bom dia, amigo. Prazer estar aqui. A todos um bom dia. Jornal 96 vai ficando por aqui. Eu volto amanhã. Tchau.